Quer aprender um pouco mais sobre o direito processual civil? Então vem comigo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Vamos lá. O que é uma liquidação de sentença? Nada mais é do que a apuração do valor devido. Como regra, né, nós aprendemos que eu só posso me valer do procedimento de execução, seja ele judicial ou extrajudicial, só posso me valer do procedimento de execução se eu tiver um título executivo. E esse título executivo, nós aprendemos que ele tem que ter uma obrigação, tem que conter uma obrigação que seja líquida, certa e exigível. O que é uma obrigação líquida? Líquida é a obrigação que já tem um valor estabelecido, ou então que já tem um objeto identificado. Então, quando eu digo que uma sentença ela é ilíquida, uma sentença ilíquida, né, é igual uma sentença sem liquidez, que é a mesma coisa que eu disser que ela não apresenta o valor devido ou não identifica o objeto. Então, toda vez que eu disser assim, esta sentença, ela é uma sentença ilíquida, significa que ela não apresenta, ela não estabelece o valor devido, e aí, antes do credor requerer o cumprimento de sentença, ele precisa previamente proceder à liquidação da sentença. Então, olha só, a liquidação da sentença, ela sempre vai acontecer? Não. Ela só vai acontecer quando eu estiver diante de uma sentença ilíquida. Aquele caso que nós aprendemos na aula passada é uma sentença líquida. Ela traz o valor devido, só que esse valor devido precisa sofrer os acréscimos de juros e correção, que é uma simples, né? Os juros é uma mora, os juros é uma penalidade em razão do atraso da mora e, só um minutinho, tá, Renato? E a correção monetária é uma mera atualização do valor devido, porque, por exemplo, R$ 1.000 hoje não tem o mesmo valor que R$ 1.000 há um ano atrás, né? Um ano atrás, R$ 1.000 tinha uma capacidade de compra muito maior do que R$ 1.000 hoje, né? Isso aí, isso acontece, né? Essa defasagem do valor acontece justamente por conta da inflação. Então, quando eu faço uma atualização, eu simplesmente estou trazendo aquele valor para a realidade atual. Vejam bem, pessoal, eu vou ter que, quando eu tiver uma situação de uma sentença que não identifique, né, que não traga o valor devido, antes de eu requerer o cumprimento de sentença, então, eu preciso proceder à liquidação da sentença. A liquidação da sentença, ela se dá com um mero requerimento ao juiz, tá? Então, eu vou simplesmente fazer uma petição ao juiz dizendo que eu quero dar início ao procedimento de liquidação. Tanto o credor quanto o devedor podem fazer o requerimento de liquidação de sentença. Lembrando que liquidar uma sentença significa o quê? Apurar o valor devido. Como regra, eu dizia para vocês, as sentenças devem ser dotadas de liquidez. Então, assim, o legislador recomenda que, ao proferir a sentença, o juiz já traga ali na decisão dele o valor devido. E como que o juiz chega a esse valor devido? Ele vai chegar ao valor através da análise, né, dos fatos e das provas trazidas no processo. Então,
O ideal é que no próprio curso do processo se apure esse valor devido para que o juiz já possa declará-lo na sentença. Só que nem sempre o caso concreto permite isso. Às vezes, né, a apuração daquele valor devido depende de algum fato futuro. Às vezes, a apuração daquele valor devido, né, depende de uma prova pericial mais complexa, que só se justifica realizá-la se o juiz acolher ou não, se o juiz acolher o pedido inicial. Então, às vezes, é conveniente, até prudente mesmo, que o juiz deixe para que se faça essa apuração do valor devido posteriormente. Mas o legislador, como regra, recomenda que a sentença já traga o valor. Agora, se ela não trouxer o valor, antes de eu fazer o requerimento de cumprimento de sentença, eu preciso liquidá-la. O artigo 509 é que trata da liquidação da sentença. Ele diz assim: quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á a sua liquidação a requerimento do credor ou do devedor. Então, olha só, ele está dizendo o seguinte, olha, se a sentença não trouxer o valor devido, antes de se fazer o cumprimento de sentença, terá que ser feito a sua liquidação, podendo, né, a mesma ser requerida tanto pelo credor quanto pelo devedor. Nós temos duas modalidades de liquidação de sentença, dois tipos. Nós temos a liquidação por arbitramento, está aí no artigo 509, e nós temos a liquidação por procedimento comum. Essa liquidação por procedimento comum, no CPC de 73, né, no CPC antigo, ela era chamada de liquidação por artigos. Então, se alguém tiver um livro aí de processo civil mais antigo, ou às vezes até mesmo um processo em curso, né, que acompanhe no escritório, no estágio, antes a liquidação por procedimento comum tinha essa denominação de liquidação por artigos. São duas modalidades distintas. A liquidação por arbitramento, na verdade, ela consiste numa perícia judicial. Quando eu preciso de uma liquidação por arbitramento, significa que eu preciso que o juiz nomeie um perito para que esse perito apure qual que é o valor devido. Não necessariamente esse valor, esse perito, vai ser um perito contábil, tá? Ele pode ser, por exemplo, um engenheiro, ele pode ser, por exemplo, um agrônomo, né? Um engenheiro civil, um engenheiro agrônomo, ele pode ser um contador, pode ser um economista, tudo vai depender do caso concreto. Então, a liquidação por arbitramento, na verdade, ela é uma perícia judicial pós-sentença para se verificar qual que foi o valor devido. Imaginem vocês, por exemplo, uma situação de uma ação possessória na qual um vizinho discuta com outro sobre uma invasão, né? Imagine que são dois vizinhos na área rural, um deles deixou a porteira aberta, o gado saiu, pisoteou a plantação do outro vizinho, né? Esse pisoteio da plantação provavelmente causou um prejuízo, mas de quanto que é esse prejuízo, né? É necessário, talvez, nesse caso, eu acredito que sim, uma prova pericial para poder identificar quanto que foi o prejuízo, né? Se essa lavoura tivesse chegado, né, ao seu final aí, tivesse concluído ali o seu ciclo, né, de crescimento, quanto que ela geraria
de lucro, quanto que ela geraria em termos de valores para aquele vizinho que foi prejudicado, né? O que ele perdeu com essa prática aí, com esse ato danoso? Só uma perícia para poder identificar esse valor. Mas essa perícia poderia ter sido realizada no curso do processo? Se foi realizada no curso do processo, ótimo. Já na sentença, o juiz vai estabelecer o valor. Mas se por um acaso, no caso concreto, né, não se fez a perícia no curso da ação, o juiz vai determinar que seja ela feita na fase de liquidação de sentença. Poderia ser uma construção, né? Imaginem, por exemplo, que o vizinho foi construir a sua casa e, ao construir a sua casa, causou ali prejuízos ao prédio vizinho, né? Quanto que vale? Quanto que é esse prejuízo? Pode ser apurado no curso do processo ou, num caso específico, o juiz pode determinar que seja feito em sede de liquidação de sentença por perícia, porque aí vai depender de um perito para poder apurar. Então, quando eu falo em liquidação por arbitramento, eu estou falando em perícia judicial, ok? Vamos voltar lá no artigo 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação a requerimento do credor ou do devedor. Inciso 1. Por arbitramento, que é perícia, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação. Então, eu posso ter uma liquidação por arbitramento se o juiz assim entender necessário, ou mesmo se as partes convencionarem, né? Gente, o novo CPC, ele prestigia muito as convenções processuais. Vocês devem ter falado disso aí nos semestres passados. O que são as convenções processuais? É a possibilidade, né, dos advogados das partes e as próprias partes, por um consenso, por um acordo, estabelecerem ali quais que vão ser as regras do processo, a fim o quê? A fim de facilitar, né, a fim de auxiliar o juiz na solução daquele conflito, né? É algo novo no direito brasileiro, assim, o nosso direito processual, ele é por natureza, né, vamos dizer assim, litigioso, né? Nós temos, assim, muito enraizado entre nós essa cultura do conflito, né? Autor e réu, um disputando com o outro e tal. Mas, assim, o legislador, no novo CPC, ele tenta mudar um pouco esse perfil. E aí ele prestigia o da mútua assistência, de forma a permitir que não só o juiz colabore ali com as partes para que se obtenha, né, uma decisão num prazo razoável, uma decisão com bastante equidade, mas também ele incentiva que as próprias partes façam isso. Então, nada impede, né, que elas ajustem, nesse caso dos vizinhos aí, ela diga assim, olha, o vizinho diga assim, olha, tudo bem, né, se foi minha culpa e eu, de fato, né, for responsável por te indenizar, vamos combinar, então, que a gente vai, ao final, né, depois que o juiz der a decisão, nós vamos fazer uma liquidação por arbitramento para que um perito verifique qual que é o valor efetivamente devido, né? Nada impede, ao contrário, recomenda-se que seja feito dessa forma. Não sei se vocês já prestaram atenção, por exemplo, em alguns filmes norte-americanos, é muito comum a gente ver essa... Só um minutinho, tá, Pamela? A gente vê essa manifestação, né, das partes de uma forma mais colaborativa, né?
até mesmo naquelas séries americanas que fazem referência a procedimentos judiciais, lá é muito comum de se ter uma fase pré-processual na qual os envolvidos apresentam as provas, né? E aí, cada um ali vendo a prova que o outro tem, né, disponível, o que ele vai argumentar, aquilo facilita o acordo, aquilo facilita uma negociação entre eles. Por quê? Parte do princípio, né, de que com aquela prova, se for uma prova robusta, o judiciário vai ou não vai condenar, e aí, para evitar-se essa condenação, eles já chegam ali num consenso. É um sistema totalmente diferente do nosso, né, principalmente do nosso sistema anterior, mas que hoje o novo Código de Processo Civil, ele tenta muito se aproximar disso, tá? Então, vamos lá. Além da liquidação por arbitramento, que é uma primeira modalidade, a segunda modalidade que nós temos é a chamada liquidação por procedimento comum. A liquidação por procedimento comum, o legislador estabelece que ela vai ser realizada quando houver a necessidade de se alegar ou provar fato novo. Desculpem, alegar e provar, não ou provar. Alegar e provar fato novo. Aí vocês devem estar pensando assim, mas como assim provar fato novo, né? Fato novo relacionado com a sentença, tá? Eu não posso inovar na fase de cumprimento de sentença. Lembrem que a sentença é o meu título executivo judicial, é ela que estabelece os limites da lide. Mas, às vezes, eu preciso, né, de provar o prejuízo relacionado com o objeto da condenação para que eu possa fazer a prova do valor devido. Um caso típico de liquidação por procedimento comum é aquela que admite qualquer tipo de prova. Então, não é só uma perícia. Eu posso provar o prejuízo por documentos, eu posso provar o prejuízo por testemunhas, posso provar o prejuízo por perícia, ou posso provar por qualquer outro meio de prova. Então, a diferença é a seguinte: liquidação por arbitramento é perícia, através de uma perícia que eu vou apurar o valor devido. Numa liquidação por procedimento comum, eu posso apurar o valor devido por qualquer meio de prova, seja perícia, seja testemunha, seja prova documental. Todas duas são ilíquidas. Se a sentença for líquida, eu não preciso de fazer liquidação, tá? Se a sentença for líquida, eu vou fazer só aquele cálculo aritmético. Agora, quando a sentença não estabelece o valor, aí eu preciso liquidar. Mas eu vou apurar esse valor por qual modalidade? Se for uma perícia, por arbitramento. Se eu precisar provar, alegar e provar um fato novo, é liquidação por procedimento comum. Um exemplo típico de uma sentença ilíquida, né, da qual enseje uma liquidação pelo procedimento comum, imaginem, por exemplo, um acidente automobilístico no qual ele deixe graves sequelas aí para a vítima. Né? A vítima vai precisar, durante um longo período, fazer diversos tratamentos médicos aí para poder se recuperar, né? Então, vamos pensar. Se isso acontecer, seja por conta de uma colisão, seja por conta de um atropelamento, né? Vamos pensar numa situação trágica aí em que a pessoa tenha sequelas, ela tem aí necessidade de um tratamento continuado, né? Qual que é esse tratamento continuado? O juiz tem conhecimento dele no ato, né, quando ele profere a decisão? Normalmente não, tá?
Se o juiz já tiver, se no momento da sentença já tiveram todas as provas, já foi feita a perícia, já foi estabelecido qual que é o prejuízo, ele já vai proferir uma sentença líquida. Agora, se ele não tiver elementos ali no momento da decisão para fechar, né, para dizer assim, olha, o dano foi esse, o que ele vai fazer? Ele vai reportar a apuração desse valor devido a um momento subsequente. Exatamente, Pamela, ele vai estar diante de uma decisão, muitas das vezes decorrente de um pedido genérico. Então, vejam bem, imaginem a sentença que diga assim: condena o réu a indenizar o autor por todos os prejuízos decorrentes do acidente automobilístico, por todos os prejuízos decorrentes do ato ilícito. Quais são esses prejuízos? Compreendem? Quanto que vale, quanto que custa esses prejuízos? Isso precisa ser apurado tem que ser feita uma liquidação de sentença. Aí, nesse exemplo específico, eu preciso provar fatos novos. Por que eu preciso provar fatos novos? Se eu disser assim, olha, eu estou cobrando aqui um ressarcimento de R$5.000 porque eu tive despesas, né, com psicólogos e fisioterapeutas, eu preciso provar para o juiz que a necessidade do psicólogo e do fisioterapeuta, ela surgiu por conta do acidente ilícito, né? Desculpa, por conta do ato ilícito do acidente automobilístico. Se eu não conseguir fazer essa prova de que aquele prejuízo decorreu do ato ilícito, eu não tenho direito de ser ressarcida. Agora, se eu provo, olha, eu precisei me submeter a uma nova cirurgia, né? Porque a cirurgia antes realizada não foi eficiente, eu tive que fazer uma nova. Eu preciso provar esse fato para o juiz. Então, eu faço uma liquidação por procedimento comum. Essa liquidação por procedimento comum, gente, ela é mais rara de acontecer, tá? Se vocês fizerem, né, já estiverem fazendo estágio, estiverem circulando aí pelo fórum, vocês vão ver que são raros os casos em que a gente tem liquidação por procedimento comum. Por quê? Porque é muito ampla a sentença, né? E uma sentença muito ampla acaba que vai ficar anos e anos ali no judiciário voltando naquela apuração desses valores devidos. Às vezes um processo desse vai durar muitos e muitos anos, porque enquanto existirem as sequelas, enquanto existirem ali, né, os prejuízos decorrentes daquele ato inicial, caberia uma liquidação de sentença. Então, assim, como regra, o juiz vai prestigiar uma sentença que já estipule o valor devido. Mas em casos concretos, né, geralmente casos de maior gravidade, como esse que eu estou falando, ele não terá condição de mensurar. Nós tivemos aí, né, há pouco tempo, esse acidente grave aqui no vazamento ali da barragem, né, de Brumadinho. Aquilo é uma situação que o juiz não tem condição de, na sentença, estipular quais que foram os prejuízos. Os prejuízos são, muitas das vezes, incalculáveis, inimagináveis. Então, assim, muitos desses prejuízos só vão surgir daqui a uns anos, né? O dano ambiental ali, ou mesmo o dano social, né, na vida das pessoas ali, das famílias que sobreviveram, são danos que não necessariamente, quando ele proferir a decisão dele, ele terá condição de identificar. Então, ele poderia atribuir uma condenação, né, ampla, e a partir daí, a partir de um procedimento de liquidação por procedimento comum, se apurarem os prejuízos.
Vocês vejam que lá, o que a empresa fez, o que a Vale fez? Correu e fez um acordo, né? Por que ela fez um acordo? Porque ao fazer um acordo, ela congelou. Olha, o valor é esse, o valor da indenização vai ser esse. Por quê? Se ela não fizesse esse acordo, ela ia ficar por anos e anos respondendo, né, a pedidos de indenizações pelos danos que fossem aparecendo aí, pelos danos que fossem sendo comprovados no decorrer do tempo. O juiz evita sentenças dessa natureza, a não ser que a gravidade do caso recomende, né? Como que ele poderia, numa sentença, e nesse exemplo que eu estou dando de Brumadinho, vamos pensar que não se chegasse ao acordo, como que ele poderia, ali, numa sentença, fechar um valor de indenização? Né? E outros prejuízos que viriam a acontecer, né? Às vezes a pessoa, né? Vamos pensar nos sobreviventes, né? Às vezes a pessoa sobreviveu, mas ela não sabe ali quais vão ser as consequências daquela ingestão, né? De lama ou de outras questões ali na sua vida, né, no seu organismo. Então, ele poderia, para ele ter uma completa reparação do dano, deixar isso em aberto. Com o acordo aí que envolveu o Ministério Público, Defensoria, representante dos moradores, ninguém mais vai poder fazer mais nada. Já está fechado ali naquele valor estabelecido. Mas se não houvesse esse acordo e o juiz fosse dar uma sentença, isso teria que ficar em aberto, porque dificilmente o juiz conseguiria, na sentença, mensurar todos os prejuízos. Certamente haverão de existir, né, outros prejuízos decorrentes daquele ato ilícito que vão surgir. Então, ele poderia, sim, dar uma decisão que deixasse em aberto. Só em situações mais graves. Do contrário, o juiz congela, né? Ele já vai, na sentença, ele traz já o limitador justamente para evitar discussões futuras, né? Geralmente, nesses procedimentos de liquidação por procedimento comum, faz-se vários pedidos de liquidação, porque à medida que vão surgindo, né, novos fatos vinculados com aquele ato ilícito, pode-se pedir pode-se fazer um novo requerimento de liquidação. Então, vamos lá, pessoal, só para a gente recapitular aqui. Se eu tenho a necessidade de uma perícia para apurar o valor devido, é liquidação por arbitramento. Se eu preciso alegar e provar um fato novo relacionado com a sentença para apurar o valor devido, lembrem que a gente está falando de apuração de valor devido. Aí eu tenho uma liquidação pelo procedimento comum. O parágrafo 1º diz assim: quando na sentença houver uma parte líquida, então uma parte já estipulada e outra ilíquida, é permitido ao credor promover simultaneamente a execução da parte líquida e em autos apartados é autos apensos, né? Esses processos ficam vinculados à liquidação daquela parte ilíquida. Então, vamos pensar o seguinte, né? Que o juiz, na sua sentença, ele diga assim: condena o réu a ressarcir ao autor todos os valores pagos indevidamente. Condeno ainda ao pagamento de uma indenização por danos morais no valor de R$10.000. Essa é uma sentença que tem uma parte líquida e uma parte ilíquida. A parte líquida é a que condena ao pagamento de uma indenização de R$10.000. Eu já tenho o valor, R$10.000. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma memória de cálculo acrescentando juros e correção monetária e vou chegar ao valor atual. Agora, em relação à outra parte, a que o juiz condena o réu a ressarcir ao autor
os valores pagos indevidamente, o que são os valores pagos indevidamente, né? Como que vai se apurar esses valores? Se for simples cálculo, é só eu pegar lá no processo os boletos, né? Fazer a conta lá, né? Tirar, por exemplo, uma determinada parcela ali desses boletos, eu chego ao valor. Não preciso de liquidação, posso fazer por simples cálculo, mostrando lá para o juiz. Agora, se eu preciso de um contador, né? Ou se eu preciso de algum outro profissional, um expert para fazer essas contas, aí eu vou me valer de uma liquidação por arbitramento. Aí, nos próprios autos, eu já faço o pedido de cumprimento de sentença daqueles R$ 10.000 e, num processo apenso, eu peço que seja apurado quais que são esses valores. Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença. Ele vai lá, tira da sentença, extrai da sentença os valores, faz a memória de cálculo e já requer o cumprimento da sentença. O Conselho Nacional de Justiça desenvolverá e colocará à disposição dos interessados programa de atualização financeira. É o CADEG, né? No caso aqui do Tribunal de Justiça de Minas, tão logo entrou em vigor aí o novo Código de Processo Civil, eles fizeram aquele programa para facilitar a vida do advogado. E facilitou muito, tá, gente? Antes era muito trabalhoso fazer esses cálculos. Na liquidação, é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou. Então, olha só, é proibido, eu não posso, ainda que seja uma liquidação por procedimento comum, eu não vou ter oportunidade de rediscutir a sentença. A sentença já foi dada, já transitou em julgado, a sentença já condenou o réu a ressarcir os prejuízos decorrentes do ato ilícito. Agora, eu só preciso provar quais foram esses prejuízos, né? E quanto que vale esses prejuízos, quanto que foi efetivamente esse prejuízo, mas não cabe mais discutir se existe ou não existe dever de indenizar e nem tampouco acrescentar parcelas, né, não estabelecidas na sentença. Vamos pensar que a sentença dissesse assim: condena o réu a indenizar o autor todas as despesas médicas decorrentes do ato ilícito. Se ele tiver alguma outra despesa que não seja médica, né, que não seja compreendida dentro desse conceito de despesas médicas, ele não poderia cobrar esses valores do demandado, porque isso não está abrangido na sentença. Ele teria que mover uma outra ação, se assim ainda pudesse, né, por conta de prescrição, e a partir daí fazer essa cobrança. Isso é muito importante, essa distinção. Na liquidação por arbitramento, que é perícia, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar. E caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se no que couber o procedimento da prova pericial. Ele segue exatamente aquele roteiro da prova pericial, como nós aprendemos. Ele vai dar, né, ele vai dar oportunidade das partes poderem apresentar quesitos. Vocês lembram o que são os quesitos? Os quesitos são perguntas que as partes formulam para o perito, né? É possível que as partes nomeiem assistentes técnicos. Quem que é o assistente técnico? É um profissional que tem a mesma formação do perito, mas ele é da confiança da parte. O perito é da confiança do juiz, do juízo. O assistente técnico é da confiança da parte. O assistente técnico pode, né, se o processo comportar financeiramente, né, essa nomeação, ele vai auxiliar a parte aí acompanhando o laudo pericial.
Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a intimação do requerido na pessoa de seu advogado ou sociedade de advogados a que estiver vinculado, para querendo apresentar contestação no prazo de 15 dias, observando-se no que couber o disposto lá no livro 1 da parte especial, ou seja, todas as regrinhas lá do processo de conhecimento. Por quê? Não é um fato novo relacionado com a sentença, o réu pode impugnar, ele pode dizer, olha, esse tratamento médico, né, que o autor está querendo que eu indenize, ele não é relacionado com o acidente. O fato do autor, hipoteticamente, né, o fato do autor estar precisando, por exemplo, de um tratamento psicológico, isso não é decorrente do ato ilícito. Isso foi decorrente de outros, né, outras situações que o autor vivenciou na sua jornada. Então, assim, é possível a contestação, é possível a discussão se aquele fato se relaciona ou não com a sentença, ok? E só para a gente finalizar, o artigo 512, ele diz que a liquidação poderá ser realizada ainda que na pendência de recurso. Por quê? Porque nós vimos que é possível a execução provisória, né, o cumprimento provisório de sentença. Se para eu fazer o cumprimento provisório da sentença eu preciso liquidá-la, né? Então, eu vou requerer uma liquidação prévia daquela decisão, ainda que seja uma decisão provisória, uma decisão pendente aí de confirmação pelo tribunal.